Abra sua Bíblia no livro do Velho Testamento, o livro dos Juízes. No livro dos Juízes, muito obrigado, Central de Adoração, uma maravilha. Juízes, capítulo 13. No livro dos Juízes, capítulo 13. Eu quero lembrar a vocês e hoje trazer uma palavra inspirada na vida de um dos personagens mais icônicos, mais assim sensacionais, também mais exemplares no bom e no mau sentido para nós, quero falar com vocês um pouquinho sobre Sansão. Capítulo 13. Não dá para ler a história toda, porque a história de Sansão está no capítulo 13, 14, 15 e 16. Você que está lendo conosco, a leitura bíblica de toda a Bíblia em um ano, já passou por aqui, deve se lembrar bem da vida de Sansão, você que está no 4x4. Mas agora eu vou destacar apenas no capítulo 13, que nos fala do nascimento de Sansão. Foi profetizada à sua mãe, depois ao seu pai, que aquele casal que não podia ter filhos, teria um filho que seria poderoso. Ele seria o libertador de Israel do jugo opressor de um inimigo terrível chamado os filisteus. Então, foi profetizado e realmente nasceu um homem tremendo. Ele deveria fazer um voto desde o nascimento, o voto de Nazireu. Ele não deveria tomar vinho, não deveria tocar em nenhum cadáver e não deveria principalmente cortar o seu cabelo, E ele era então um personagem diferente, porque é um homem muito forte, mas de uma cabeleira muito longa, nunca cortaram o cabelo, pensa, nunca. Então é aquele cabelo que ele tinha que enrolar e fazer tranças. Mas alguma coisa espetacular acontecia com aquele homem, que ele era extraordinariamente forte. Ele era forte, Ele era forte. Olha o que diz no capítulo 13, verso 24. A mulher deu à luz um menino e lhe pôs o nome de Sansão. Juízes 13, 24. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele, quando se achava em Maanedã, entre Zorá e Estal. Que legal. Agora, vira um pouquinho para frente, no capítulo 16, verso 15. 16:15. Então, Dalila, Sansão e Dalila. Então, Dalila lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, Dalila o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Realmente, quando uma mulher pega no pé, mata. Isso aqui não é metáfora, mata. Entendo você, Sansão. Por isso, ele lhe contou o segredo. Aí ele então fala, não aguento mais. E ele contou mesmo o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Ela então vendeu o segredo. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela clamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei.
mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Fala assim: Deus, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, obrigado. O título da mensagem de hoje é: Quando um príncipe perde a unção. Quando um príncipe perde a unção. O autor do livro de Juízes é desconhecido. Talvez seja Samuel. É um livro que cobre o período desde a morte de Josué até a inauguração da monarquia, até o rei Saul. E a parte principal do livro, que vai do capítulo 3 ao capítulo 16, mostra um padrão que se repete na história de Israel antiga. O padrão é: o povo se afastava de Deus, apostasia, era, portanto, oprimido pelos seus inimigos, sofriam muito, se arrependiam então de ter se afastado de Deus e vinha a libertação. Esse é um padrão para todos nós. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós saímos debaixo da cobertura da bênção de Deus, o que vem para nós? Opressão dos nossos inimigos. Quando as coisas vão muito mal, o que a maioria das pessoas faz? Voltam-se para Deus. A dor, muitas vezes, é caminho para o arrependimento. Então, debaixo de sofrimento, as pessoas clamam, e Deus que se compadece do quebrantado, Deus que se arrepende, Deus que perdoa, Ele restaura. Então, Israel vivia sempre assim. Após a morte de Josué, Israel não tinha um governo central. Era assim uma confederação de muitas tribos, um grupo de tribos independentes, sem uma força unificadora, e a única coisa que os mantinha unidos era Deus. Foram 300 anos de subir para Deus, afastar de Deus, voltar para Deus, afastar de Deus, períodos de vitórias incríveis, derrotas horrorosas, vitórias incríveis, derrotas horrorosas, parece com gente que eu conheço por aí. Muita anarquia moral, religiosa, desintegração social. E neste tempo em que o povo se afastava de Deus, o Senhor levantou seis juízes para julgar e liderar o povo na sua volta para Deus. Os juízes foram Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e o último, Sansão. Sansão deveria julgar Israel por 40 anos, mas só julgou Israel por 20 anos, porque no meio do seu projeto, do seu chamado, da sua vocação, ele morre. Ele morre de uma forma trágica. A vida de Sansão, portanto, ilustra demais que nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. Hoje, sabendo que nós teríamos esta cerimônia de receber novos membros, e muitos aqui estando ainda no início da sua caminhada com Deus, quero dizer a vocês que o exemplo de Sansão mostra para nós que nem sempre um bom começo e uns bons anos iniciais são garantias de que eu vou terminar bem. Sansão deveria governar, liderar Israel por 40 anos, viveu um período maravilhoso, mas depois afundou e perdeu sua vida tragicamente. Começar algo é formidável, mas mais formidável ainda é terminar e terminar bem. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Sansão teve um começo brilhante,
Até porque o nome Sansão já significa o abençoado, ou o ensolarado, o radiante. O nome dele significa o ensolarado, o magnífico, Sansão. Mas, infelizmente, Sansão é o exemplo de alguém que começou bem e terminou mal. Tinha tudo para dar certo. Seu nascimento foi espetacular. Quem de nós, ao nascer, seus pais receberam a visita de um anjo para anunciar seu nascimento? Sansão, à semelhança de Maria, seus pais receberam a visita de um anjo para dizer, esse menino que vem aí vai ser dos especiais. Caramba! Seu nascimento foi resultado de um milagre, porque sua mãe era estéril. Já imaginou então? Impossível esse útero gerar um filho, de repente ele é curado só para você nascer? Que senso assim de especial, não é? Eu nasci de um milagre, pois Sansão nasceu de milagre. Já no ventre da sua mãe, ele foi consagrado. Desde o ventre a mãe disse, Nazireu, esse é especial para Deus. Seus pais, olha, pensa em pais especiais. Pensa em pais tementes a Deus, piedosos, que levavam Deus a sério. Veja a história. 2 pais top. Ele nasceu numa família assim, top. Para você ter uma ideia, Deus diz assim, ouvi a voz de Manoá e vou atender o seu pedido. Uau! Sansão é resposta de oração de pais que chamaram a atenção de Deus pela sua vida íntegra, temente e fiel ao Senhor. Puxa vida! Sansão cresceu numa família onde Deus não era assim, Deus era adorado. A família dele era uma família de adoradores. Antes dele nascer, Deus revelou em detalhes aos seus pais qual seria a missão e o propósito da vida dele. Deus disse, cuida bem desse neném aí, porque eu vou libertar Israel das mãos dos filisteus através desse garotinho que vai nascer aí. Uau! Sansão cresceu sabendo já o que seria a vida dele. Ele já sabia qual era o propósito eterno de Deus para a vida dele. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos diz, não é? Que o Espírito do Senhor começou a agir sobre ele. Ele começou a sua liderança debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo. Ou seja, esse menino aqui, esse homem, tem tudo para dar certo. Começou bem demais. Ele começou bem demais. E a pergunta, então, que vai nos fazer tirar o melhor proveito da história desse homem, a melhor pergunta que a gente pode fazer é só essa aqui. Por que ele começou tão bem e terminou tão mal? Por que ele já teve início tão glorioso, tão verdadeiro, tão tocante com Deus? E por que ele terminou tão longe de Deus, tão envergonhado, tão humilhado, com uma vida tão triste no final? Por quê? Por quê? Como pode um homem começar como um príncipe de Deus e terminar como um palhaço nas mãos do inimigo? Como pode ele terminar com os outros rindo, e colocado no lugar de uma mula para rodar, não é? Para rodar o moinho. Ele ficava empurrando o moinho assim, e todo mundo rindo dele. Aproveitavam que ele era forte e usavam ele como cavalo. Um príncipe terminou tão mal. Como um príncipe pôde terminar sua vida nas mãos do inimigo? O que nós podemos aprender da história desse homem? Queridos, eu vou fazer aplicações diretas, sem precisar explicar muito para você.
Mas hoje eu estou falando aqui uma palavra bem prática para todos nós. Há pessoas aqui hoje que já estão nesse processo de descoberta do propósito, de um novo começo com Deus, recém chegaram, estão vendo milagres, foram salvos, agora hoje batizados ontem, e estão numa cela, estão cheios de fervor. Já temos outros aqui que já estão meio desanimando, que só estão vindo de vez em quando, que já estão meio que... E já temos pessoas que estavam aqui outro dia e já nem está mais. Por que Sansão começou tão bem e terminou tão mal? A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Sansão escolheu toda a sua vida, talvez uma das piores escolhas que uma pessoa pode fazer. Ele escolheu andar sozinho. Ele escolheu não ter amigos. Ele escolheu andar por conta própria. Ele escolheu não prestar conta para ninguém. Ele escolheu não ligar nem para seu pai, nem para ninguém. Sansão andou sozinho. Ele não levou a sério o que o próprio Deus disse em Gênesis, quando ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele não aprendeu a sabedoria que o povo de Israel conhecia, tão bem colocada por Salomão, quando ele disse: é melhor serem dois, porque quando o inimigo vem contra um, o outro ajuda, porque quando um cai, o outro levanta. Ele não aprendeu a sabedoria. Você imagina o próprio Jesus, quando veio a essa terra, a primeira coisa que ele fez foi arrumar 12 pessoas para andar com ele. Ele disse, mesmo podendo, eu não quero andar sozinho. Paulo, a maior referência humana em liderança cristã, está aí o Summit chegando, por favor, faça a sua inscrição. É o maior curso, o maior encontro preparatório de liderança do mundo. É fantástico, você precisa melhorar, todos ganham quando um líder melhora. Paulo, a maior referência de liderança cristã para todos nós, ele andou com equipe, ele andou com pessoas. Moisés tinha Jetro para aconselhá-lo. Davi tinha Natã para chamar sua atenção e puxar suas orelhas. Josué tinha Moisés que o orientava. Daniel, um dos homens mais íntegros da vida, tinha 3 amigos que andavam ao lado deles: Misael, Ananias e Azarias. Ele prestava conta, ele se aconselhava com seus amigos. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando um líder decide andar sozinho, quando um cristão, quando um pai de família, quando uma pessoa decide andar sozinho, alguma coisa não está bem dentro dele. Nós precisamos andar com pessoas. Por isso existe igreja. Por isso dentro de igreja existem redes, existem células. Por isso existe cada um o seu grupinho. Por isso você tem um discipulador que cuida de você. Por isso você tem um supervisor que acompanha você. Um discipulador que quer puxar sua orelha, que quer andar com você. Por quê? Porque quem anda sozinho, ele se insurge, ele se levanta, ele nega a verdadeira sabedoria. Nós precisamos ser vulneráveis para outras pessoas, que pessoas conheçam as coisas que estão acontecendo dentro de nós. Sansão não tinha ninguém para ajudá-lo. Que a gente esteja aberto a aprender de outros, que a gente aceite ser perguntado, que a gente encontre pessoas honestas, que estão dispostas a se importar com aquilo que está acontecendo dentro de nós. Sansão escolheu andar sozinho. Sabe por que muitas vezes as pessoas preferem andar sozinhos? Excesso de autoconfiança, falta de habilidade para desenvolver relacionamento, perda da simplicidade, achando que eu sou especial. Não é qualquer um que me entende.
falta de investimento em relacionamentos, é tanto ativismo, é tanta coisa para fazer que a gente não encontra um lugar para ser amigo, para ser ouvido. É tanta correria que a gente não vê mais pessoas a não ser no elevador ou bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas não tem ninguém que eu possa falar, hoje eu não estou bem. Eu estou tentado, tem uma tal de Dalila aí que está na minha cola. Sabe por que muitas vezes eu estou sozinho? Porque eu escolho cultivar um mau humor crônico. Eu escolho ficar de cara feia. Eu escolho dizer, não aproxima que eu não estou legal, o dia inteiro, qualquer hora. E por isso são poucos que se atrevem a chegar e falar, e aí, você está bom? Porque minha cara diz, afaste-se. Sabe o que faz a gente andar sozinho demais? O sucesso. O sucesso sempre levanta uma parede horrível de isolamento. E sabe o que mais? A ingratidão. A ingratidão com as pessoas, a ingratidão com o pai, com a mãe, que fizeram tudo por nós, mas depois a gente diz, isso não tem nada a ver com a minha vida. A ingratidão com nossos irmãos, a ingratidão com o nosso pastor, a ingratidão com o nosso líder. Deixa eu dizer para você, quando um crente decide andar, escolhe andar sozinho, ele vai se tornar uma presa fácil. Ele vai se tornar uma presa fácil. Eu não sei se você sabe, mas esta igreja, desde muitos anos atrás, ela não é liderada por uma pessoa. Porque nós fizemos uma escolha estratégica muitos anos atrás, dizendo, essa igreja terá um colegiado de pastores. Sabe por que um colegiado? Porque uma pessoa pode até decidir tudo, mas ele prefere fazer isso junto. Porque quem andar sozinho é presa fácil. É presa fácil. A minha pergunta para você, a minha pergunta para os que vieram aqui hoje de manhã, dando assim uma inaugurada festiva na sua caminhada mesmo, comprometida com Deus, você na sua área familiar, você no seu casamento, você na sua vida cristã, quem é seu amigo? Com quem você se abre? A quem você presta conta? Quem você tem liberdade de falar assim, eu estou me encrencando? Sansão caiu, para mim, a primeira coisa, porque ele decidiu andar sozinho. Ele decidiu se isolar. Ele raciocinou erradamente, dizendo, estou melhor sozinho do que mal acompanhado. E a verdade é que essa escolha dele mirou a sua vida para uma queda boa ali na frente. Você tem um amigo, você participa de uma célula. Dentro da célula você tem 2 ou 3 que você telefona, liga, ora por você, você pede ajuda. Você tem alguém que te conhece, alguém com quem você é vulnerável, aberto e que sabe seus pontos fracos, mas também admira suas qualidades. Segunda coisa, porque Sansão caiu, porque Sansão perdeu a capacidade de aprender. Ele perdeu a capacidade de aprender. Se você olhar a vida de Sansão, ele era absolutamente arrogante, egocêntrico, centrado nele, ele se achava, devia ser pela a cabeleira dele, ele era indisciplinado, arrogante. E por isso mesmo, sabe o que Sansão o tempo inteiro revelou? Ele não era ensinável, não aprendia, não sabia ouvir. Logo no início, quando ele começou a fazer coisa errada, o seu pai o chamou. Ora, o pai dele era um homem especialíssimo. O seu pai o chamou e falou, vamos conversar. E ele falou com ele, você não pode se casar com essa mulher que você está namorando. Você noivou com essa mulher, um jugo desigual. Essa mulher não é para você. O
pai falou para ele: você está se casando com uma mulher que não é do povo de Deus. Mas sabe o que ele fez? Entrou por aqui, saiu por aqui e falou assim: pai, eu não quero saber da sua opinião. Eu não preciso do seu conselho. Eu sei o que é melhor para mim. Meu querido, no momento é difícil ouvir os outros. O nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa falta de humildade faz a gente fechar os ouvidos e dizer: ah, eu sei o que é melhor para mim. Isso não é verdade. A queda de Sansão começou quando ele não ouviu o conselho do seu pai. Muitos hoje têm um amigo, um pastor, o próprio pai às vezes, a mãe. Outros têm um líder, um amigo que diz para ele: cara, eu não estou gostando disso, eu não acho que isso é para você. E sabe o que a pessoa fala? Você não tem nada a ver com isso. Meu querido, é difícil enxergar isso na hora, mas por favor, mire-se no exemplo de Sansão. Significou sua morte. De um herói virou um palhaço, sua vida foi destruída, porque ele não ouviu. Ele não aprendeu com os erros dos outros também. Antes dele, quem foi juiz foi Gideão. Gideão foi um grande homem de Deus, parecido com ele. Gideão fez coisas lindas e cometeu erros graves. Ele poderia ter falado: não, peraí, então eu sou o juiz agora, eu não vou fazer o que Gideão fez. Ele não aprendeu. Ele não aprendeu com os seus próprios erros, porque ele começou a dar cabeçada. E num determinado momento ele podia ter falado: opa, eu estou errado. Mas ele também não avaliava. Ele errou quando ele escolheu uma mulher para se casar que não era do povo judeu. Ele errou quando ele passou a andar pela vinha e cheirar as uvas e passear no meio das vinhas. Ele não podia tomar vinho. Ele errou quando ele tocou no leão morto. Ele errou quando ele brincou de ficar propondo enigmas numa festa e ele foi para a festa para fazer graça com o inimigo. Ele errou quando se deitou com uma prostituta. Nem no leito de uma prostituta ele não percebe: onde eu fui parar? Meu pai é um homem santo e estou eu aqui com as prostitutas. Ele não avaliou. Ele se apaixonou por Dalila, uma informante dos filisteus. Essa Dalila aprontou tantas vezes e ele não enxergou. Ele não conseguiu enxergar que aquela mulher não prestava. Seduzido por ela, ele abre o coração e revela para ela um segredo. Um segredo que ele não podia ter falado. Ele não aprende. Meu querido, quem não aprende com seus próprios erros, quem não muda nunca, o fim é sempre a perda da unção, da visão e da posição que tinha diante de Deus. Sansão nunca admitiu seu erro, nunca se humilhou diante de Deus. Não há um momento em toda a história que você vê Sansão orando ao Senhor e pedindo orientação a Deus. Nenhum. Me mostre um. Um homem de Deus que não orava, que não submetia suas decisões em oração e não esperava um sinal de Deus. Nunca. Você quer entender a história de Sansão? Sansão, para mim, é um homem que nunca melhorou, só piorou. Nunca melhorou. Primeira pergunta: você tem amigos? Você tem alguém que está te ajudando a crescer? Segundo, você está melhorando? Tem coisas que você fez ano passado que você não está fazendo mais agora? Você ouve as pessoas? Você tem o desejo de aprender, humildade suficiente para ver muito da encrenca que eu estou entrando nela, do que não está dando certo na minha vida, não é culpa da Dilma, não é culpa da circunstância, a culpa é minha. Eu estou fazendo negócios errados, eu estou tomando decisões sem consultar a Deus, eu não estou ouvindo as pessoas. Você está melhorando? Você reordena suas decisões e muda a partir dos seus próprios erros? Errar, todos nós vamos errar,
Mas nós temos que aprender com nossos erros e ouvir as pessoas. Sua vida espiritual está melhorando, seu casamento está melhorando, sua vida de caráter, aquilo que você é, quando ninguém está vendo, sua vida íntima e particular, está sendo cada dia melhor. Você está vencendo os seus inimigos ou eles começam a te laçar e colocar corda e você começa a se encrencar e a perder a liberdade e percebe que tem alguma coisa me prendendo? Terceiro, Sansão nunca tratou com as suas fraquezas de caráter. Meu querido, uma falha de caráter não tratada hoje vai ser a causa de uma tragédia amanhã. Ter talento é um dom, irmão. É maravilhoso. Mas ter caráter é uma escolha todo dia. Sansão matou um leão com a própria mão. Sansão matou 30 homens, dominou 300 chacais. Ateou fogo nas suas caudas e incendiou o campo dos filisteus. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento, 1000. Ele arrancou os portões da cidade de Gaza com a sua mão e os carregou como se fosse graveto. Ele fez coisas impossíveis para fora. Mas aqui dentro, nunca se dominou. Dominou 1000 homens, mas não dominou o homem que ele tinha que dominar. Subjugou inimigos externos, mas nunca venceu o inimigo dentro dele. Por isso que Provérbios diz que é muito melhor o homem, muito mais fácil para um homem conquistar uma cidade do que dominar seu espírito. Meu querido, a nossa maior área de investimento, nosso maior crescimento tem que ser para dentro. Tem que ser para dentro. Eu me lembro, e já mencionei algumas vezes, a construção desse prédio. Eu me lembro quando, embaixo desse pilar, isso aqui é um monstro de um pilar, isso aqui não é só para projetar, é um pilar mesmo, porque ali em cima tem uma viga enorme que segura uma rua que está aqui. Aqui tem uma rua, o carro passa ali, ó. Não é? Então nós estamos debaixo aqui da rua, nós projetamos para debaixo da rua e tem uma viga enorme. Você não tem ideia para segurar essa viga, a fundação que tem aqui embaixo. Foram caminhões e caminhões e caminhões, uma piscina de concreto e ferro para segurar isso aqui. Isso é caráter. É isso que dá sustentação a esse prédio, o que não é visível. Sansão não tinha domínio próprio. E o homem que não tem domínio próprio vai acabar construindo a sua própria forca. Quem mata leão, mata 1000 filisteus, remove o portão, mas não domina seu impulso sexual, fica prisioneiro de si mesmo e vai caminhando para a morte. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão era impulsivo, reativo, agia com base no ímpeto, nunca parava para pensar. Ele reagia, mas não liderava. Ele não pensava antes. Sansão caiu porque flertou com o pecado. Sansão brincou de se arriscar a vida inteira. Sansão brincou de se deixar amarrar. Ele brincava e ele arrebentava. Ele brincava e ele arrebentava. Uma hora, na hora que quis arrebentar, não arrebentou. Prenderam ele. Pecado é assim. A gente dá uma brincadeirinha e sai. A gente chega mais pertinho e sai. E a gente vai lá um pouquinho e sai. E a gente vai um pouquinho e sai. De repente, pá, caiu. Foi assim com Sansão. Ele flertou com o pecado. Ele brincou. Brincou de se arriscar. E nesse de ir e vir, quando ele voltou, Deus não estava. Ele perdeu sua conexão com Deus. Eu queria falar com você 3 verdades sobre o pecado que a gente nunca pode esquecer. Primeiro, o pecado sempre o levará para mais longe do que você desejava ir. O pecado sempre retém por mais tempo do que você gostaria. O pecado sempre custa mais do que você estaria disposto a pagar.
pecado é perigoso demais, o pecado mata. Sansão começou bem e terminou mal, porque brincou com o pecado. Por último, Sansão era um homem de Deus, mas que não levou a sério a unção que ele tinha. Ele não levou a sério a unção que Deus deu para ele, ele não cuidou dela. Sansão usou a unção muitas vezes, ele fez milagres com ela. Como eu disse, matou 1000 homens de uma vez. Ele usou a unção, mas ele não honrou a unção. Sansão não usou a unção que ele tinha de uma forma responsável. Brincar com a unção é profanar o sagrado. Ele brincou com a unção que ele tinha. Quando um líder de célula recebe uma unção aqui, quando um pastor, quando um missionário recebe uma unção, ele não pode brincar com isso. Porque brincar com a unção é profanar o que é sagrado. Sansão perdeu a visão porque perdeu a unção dele. Sansão pensava que tinha unção, quando na verdade Deus já tinha saído de cena há muito tempo. E ele foi o último a saber que Deus o tinha abandonado. Portanto, meu querido, meu amado irmão, eu queria desafiar você, inclusive, que se batizou hoje, você que está começando na sua caminhada cristã. Primeiro, não ande sozinho. Se você faz parte de uma igreja cristã, entenda que na igreja nós andamos juntos. Nós precisamos uns dos outros. Primeiro, não ande sozinho. Você quer começar bem e terminar super bem? Você quer começar nesse nível e terminar lá em cima? Você quer começar e ver sua vida crescendo? Ande com pessoas. Pessoas ungidas, pessoas sérias. Escolha um grupo bom. Se você está numa turma de gente que fala para você, não faz mal não, todo mundo faz, qual o problema? Só um pouquinho, não seja fanático. Se alguém fica te levando e diz, bebe mais um copo, qual o problema? Ninguém está vendo, não tem problema não, provavelmente até o pastor faz isso. Se tem alguém assim, afasta desse grupo. Afasta e vai andar com gente que é de Deus, que te inspire, gente que te põe para perto de Deus, que te motiva a buscá-lo, gente que fala de Jesus, cuja conversa não é só coisas, moto, viagem, mas fala das coisas de Deus. Ande com um grupo de Deus, não ande sozinho. Segundo, queira aprender, por favor, abra seu coração e sua mente para a realidade que eu não sei tudo e que eu preciso aprender, e que eu quero imitar a fé daqueles que já estão na minha frente. Procure aprender. Enfrente para valer as suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, eu conheço as minhas muito bem. Sabe o que eu faço com as minhas fraquezas? Eu as enfrento. Enfrente as suas fraquezas, Deus vai te dar a vitória. Não flerte com o pecado. Não brinque com as dalilas. Não brinque de dar uma amarradinha e solta. Amarra e solta. Numa hora você não solta mais. Ele vai te arrastar, vai te levar para a queda, vai te humilhar. E você não vai ter coragem de andar perto de Deus e vai se afastar. Leve Deus a sério. A conversão, a aproximação de Deus talvez seja a mais gloriosa aventura na vida de um homem e de uma mulher. Não há nada mais lindo do que conhecer a Deus. Não há nada mais nobre do que a experiência de poder ter um relacionamento com Deus. Não vale a pena trocar o relacionamento com Deus por nada. Eu tenho 56 anos e 56 anos aqui na terra é apenas 56 anos diante da minha eternidade que eu vou viver. É nada. E eu não posso arriscar a qualidade da minha eternidade por causa de um pratinho de lentilha, de uma brincadeira com pecado aqui. Sansão teve a chance de botar o seu nome na história. E hoje o seu nome é citado por nós como exemplo do que não fazer. Por favor, que você não seja um exemplo do que não fazer, mas um exemplo inspirador, um exemplo motivador de alguém que começou bem e terminou excelente.
e que compreendeu que a sua vida aqui é uma oportunidade para você passar a sua eternidade inteira gozando de Deus, o fruto, o resultado das escolhas que você fez aqui na terra. O pecado mente, ele engana, não caia na sua conversa. Leve Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Leve a sua comunhão com Deus a sério. Leve as ordens de Deus a sério. Leve os segredos de Deus a sério. Proteja a sua unção. Proteja a sua unção. Tesoura não pode cortar o seu cabelo. Não confie seus segredos ao Satanás. Não abra suas defesas, porque tudo que ele quer fazer é te tirar a sua força. Batizados, parabéns. Estão começando muito bem. E eu espero que ano a ano você esteja subindo o degrau do crescimento. Andando com pessoas, querendo aprender e obedecer a palavra, enfrentando as suas fraquezas, confessando-as, sendo curado e dizendo: nesta área eu não vou tropeçar mais, eu vou abandonar isso que está me ferindo, que está me desonrando, que está me humilhando, eu não continuarei. Afaste-se. Não flertando com o pecado. Crente não brinca com o pecado. E levando Deus a sério. Assim, nós vamos começar bem, vamos terminar bem demais. E vamos terminar bem demais. Curva a sua cabeça para nós orarmos. Eu não sei em que Deus falou ao seu coração. Mas eu gostaria que você tomasse algumas decisões. A decisão de andar numa célula, andar com pessoas, dizer para o seu líder: me discipula, eu quero andar com você. De ter um Moisés, de ter um Natã, de ter um companheiro que te ajuda, que te aponta o dedo. A decisão de aprender. E aprender é muito mais do que ir numa aula. Aprender é praticar, é entender que precisa. É incorporar no seu estilo de vida outros padrões. Eu não sei qual é a sua fraqueza maior. Mas se Sansão tivesse procurado a Deus e dito: Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa Dalila, eu tenho um fraco aqui com essas mulheres, me liberta, põe guarda nos meus olhos, me livra. Deus o teria livrado. Ele nunca fez isso. A Bíblia fala que o homem tolo, ele vê o mal e não se desvia, mas o sábio, quando vê o mal, foge dele. O sábio, quando vê o mal, desvia-se do mal, mas o tolo vai em direção ao mal e sofre a pena. Afaste-se do pecado. Nós somos uma igreja séria, porque nós levamos Deus a sério. Todos os dias o que eu quero é agradar a Deus. Eu tenho temor do Senhor. Eu tenho um verdadeiro temor do Senhor. Eu sofro, dói em mim quando eu peco. Dói em mim. Porque eu não quero pecar nunca, nem em pensamento, nem em ações, nem em palavras. Eu não quero. Dói muito. Porque eu levo Deus a sério. Se você quer crescer, você quer ter vida abençoada, você tem que colocar Deus como prioridade na sua vida. A vontade dele não é opcional. A vontade dele é mandatária. Os mandamentos do Senhor não são opcionais, são mandatários. São absolutos. A verdade não é relativa. Para você não é diferente que para mim. O que eu tenho que viver, você também tem. O que era verdade para o apóstolo Paulo é para você. O que era para Davi é para você. Adultério é adultério. Impureza é impureza. Roubo é roubo. Mentira é mentira. Para você não é diferente. Tem que levar Deus a sério. E se for assim, você vai começar bem. E
e vai terminar muito melhor, muito melhor. Pai querido, eu oro por esta igreja. Eu oro, Pai, e te agradeço a tua palavra, o exemplo desse grande herói, herói às avessas, herói ao contrário, herói, Deus, Pai, que começou tão bem, com tudo de melhor que alguém podia ter, jogou tudo fora. Ao invés de 40 anos, só liderou 20, perdeu, parou no meio, porque não levou a sério. Pai querido, eu quero pedir, Deus, que todos aqui nessa sala saiam daqui, Deus, refletindo e com a decisão de levar muito a sério a nossa caminhada com o Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, meu Pai. Peço que nos abençoe. Peço que o Senhor seja gracioso para conosco, nos ensine a tua palavra e nos ajude nessa caminhada. Deus, se alguém aqui já perdeu o cabelo, o inimigo já cortou suas 7 tranças e já está sem força, fraquinho na fé, eu quero pedir, Pai, um poderoso tônico capilar, espiritual mesmo, que o cabelo cresça, Pai, como o cabelo de Sansão cresceu. Que o Senhor dê mais uma chance, Pai. Que o Senhor restaure a visão, os olhos que foram vazados pelo inimigo, o Senhor ponha olhos novos, que o cabelo volte a crescer, Pai, para que o teu povo viva plenamente a vontade de Deus na sua vida. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar este culto apresentando ou mostrando para você um dos nossos Sansão. Um Sansão dessa igreja que a gente vai orar agora, porque começou muito bem. Deus está fazendo uma obra muito linda. E nós hoje vamos orar agora para que o Espírito que estava sobre Sansão, de unção, de poder, de força, venha sobre ele. E nós pedimos, né, e vamos orar que a sabedoria, a pureza, a santificação seja a marca desse líder, para que aonde ele for, ele possa fazer a obra de Deus de maneira poderosa. Eu quero chamar o nosso irmão Jairo, por favor, vem cá, Jairo. Quero convidar de uma vez os pastores a virem aqui. Por favor, vem cá, pastor. Todos os pastores da igreja. Nosso irmão Jairo trabalha conosco, é funcionário da nossa igreja, ele trabalha assessorando as redes jovens já há algum tempo, não é? Quanto tempo? 3 anos. 3 anos trabalha conosco. Ele é também um supervisor de células. Tem sob a sua liderança quantas células? 3 células. 3 células, é líder de célula, cuida de outras 3 células, é um supervisor, trabalha junto à rede Ágape do pastor Inar. E de uma maneira sobrenatural, neste ano de 2016, Deus mostrou para nós, pastores, primeiro, pastor Inar inclusive, mas depois para ele também, que Deus tinha um chamado para esse Sansão. E era para ele deixar aqui o nosso trabalho, deixar Belo Horizonte, deixar o nosso trabalho aqui na secretaria, no trabalho de assessoria às redes jovens, para se embrenhar, né, no interior, no sertão brasileiro, como um missionário. Então eu tenho a honra, não é, de apresentar a você um novo missionário, que tem sobre a vida dele agora uma unção, e cuja palavra nossa para ele é: cuide da sua unção. Cuide da sua unção. É evidente uma unção, uma graça muito especial sobre a vida do Jairo. O Jairo tem dons incríveis. Tem dons incríveis. E se ele agora desenvolve, cresce, avança cada vez mais no seu caráter, na sua disposição diante de Deus, Deus vai usá-lo para desbaratar muitos inimigos. Nesta noite, Jairo está sendo consagrado como um missionário aqui da Igreja Batista Central. Pedi ao pastor Iná que arrume um microfone para mim primeiro, porque é lógico que eu quero ouvir, né, umas palavras do Jairo. Jairo está indo para Anagé. Anagé não é apenas uma igreja muito bem sucedida, é uma igreja que nós abrimos há 3 anos atrás e que já tem mais de 1000 membros. 3 anos.
Tem 100 e tantas células, mais de 150 células em 3 anos. Pois é um trabalho missionário que está explodindo de crescer. Mas a Anagé tornou-se a nossa base de treinamento de missionários para o sertão nordestino. E Jairo se ajuntará à equipe que temos lá hoje, já de 6 missionários, contando o pastor Eliabe, sua esposa, e mais 4. Nós temos uma equipe ali de 4 missionários, não é? E essa equipe, tomando a Anagé como base, vai subir para o Nordeste, indo para as regiões menos alcançadas pelo Evangelho em nosso país. Portanto, Jairo tem um grande desafio pela frente. E nós queremos, não é, orar por ele hoje, para enviá-lo debaixo da proteção, da unção, da bênção de Deus. Ele vai totalmente sustentado pelos dízimos, pelas ofertas que a igreja dá. Todos os missionários que a igreja tem, que mantém, são sustentados pela sua oferta dominical aqui. Não é? E hoje, lá no sertão, nos lugares mais pobres do Brasil, tem uma igreja batista central relevante, vigorosa, não é? Que nós plantamos e vai continuar avançando, ainda mais agora que o Super Jairo está indo para lá, né? Esse Sansão poderoso. Depois eu falo do seu único e grave defeito, uma fraqueza que nós estamos tratando. Mas, Jairo, e aí, Jairo? Está preparado, irmão? Dá uma palavra à sua igreja, uma palavra de saudação. Como é que você está se sentindo? Qual é o seu chamado? Boa noite, igreja. Graça e paz. Quando eu fui ali para Anagé, né, no dia que aquelas meninas foram consagradas aqui, eu estava sentado ali e bateu um incômodo. Tipo, o Espírito Santo falou assim: você vai ficar aí sentado na cadeira da igreja, não vai fazer nada? E aquilo ali começou a me incomodar. Eu falei assim: não, Deus. Aí eu falei: nossa, porque numa briga, né? Aquela luta. Eu falei: não, Anagé não, né? Interior, tal. E eu nessa luta. E aí eu procurei o meu pastor, o pastor Iná. Perguntei para ele. Falei: ô Iná, como é que é esse projeto de Anagé? Então ele falou: por que você está me perguntando, irmão? Eu falei: eu estou com incômodo, né? Sem dormir. Tem uma coisa aí que está me, né? E aí nós conversamos, ele falou assim: irmão, já que você está orando, vá lá conhecer a terra. Vai fazer igual o Josué, né? Vai conhecer a terra. E aí eu cheguei lá, muito ainda resistente, cheguei na segunda noite e falei: olha, Deus, se realmente o Senhor tem alguma coisa para mim aqui, o Senhor vai ter que botar no meu coração, porque eu, Jairo, não quero vir para cá, não. E aí na terça-feira tive experiências, né, lá com Deus, que foi só confirmando ao decorrer da semana. No sábado, quando nós saímos de lá, meu coração queimava pelaquela região, queimava por aquilo tudo. Quando eu cheguei em BH, no outro dia de manhã, eu olhava os prédios assim, tipo assim, o que você está fazendo aqui, né? Então, foi confirmado, né? Foi Deus que confirmou, não é minha vontade, nada disso. E uma semana após eu voltar de Anagé, o pastor Paulo aqui vai dar uma pregação de uma coisa que eu vivi lá. Então eu me lembro que eu estava sentado ali, eu falei assim: Deus, eu já obedeci, eu vou. Não precisa falar de novo não, mas graças a Deus eu estou muito em paz, né? Muito feliz mesmo pelaquela região. Assim, coração entregue, obediente. Né? Vou fazer agora 28 de outubro, que eu batizei, igual os que fizeram aí hoje. Né? Glória a Deus, fazendo 4 anos. E foi uma transformação mesmo na minha vida. 3 anos aqui na igreja. Foi só aprendizado com cada pastor aqui, cada liderança. Né? Com a turma jovem ali, peguei bastante coisa. Pastor Léo, depois chegou o Rodrigão, Brenão, Roberto, aqui eu sempre falei com ele, né? Meu mentor, né? Lá, Simone. E o grande Iná, né? Não posso deixar de honrar o meu pastor, que foi o que cativou, o que orou ali por mim. Grande amigo, aquilo que o pastor Paulo falou aqui agora, né? O amigo, eu tenho o Iná aí como meu grande amigo, eu me abro mesmo com ele. Isaías também, né? Que foi meu coordenador. Essas 2 pessoas aí, né? São pessoas que eu me abro, falo e sabem toda a minha vida, todos os meus anseios. E é isso, estou indo muito em paz, glória a Deus. Né? E é isso aí. E não posso deixar de honrar também o pastor Paulo, né? É uma pessoa que eu admiro, né? Torço pro Galo, brincadeira. Tem que puxar a saco. Carioca, né? Ele é carioca e flamenguista. Essa é a área que nós ainda temos que tratar. Né?
Mas é isso, irmão. Glória a Deus, estou muito feliz. E nós estamos muito orgulhosos e absolutamente certo que você está preparado, que você está capacitado, que você tem dentro de você tudo que você precisa e que há uma unção sobre você e uma capacitação de Deus para fazer muito mais do que você está pensando. E nós sabemos que vamos nos surpreender com a grandeza da obra que você vai realizar. Deus fará uma obra em duas direções. Ele avançará ainda mais na obra dentro de você, tratando e lidando com você. Então é a fundação e Ele ainda te usará muito mais, não é? Então, nunca pensou ser um missionário. De repente, ele vai sair da cidade grande, vai para o sertão do sertão do sertão da Bahia, para plantar igrejas, alcançar famílias, levar o evangelho às pessoas. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, levar o evangelho às pessoas e transformá-los em discípulos. O Jairo vai fazer muitos discípulos, mas ele precisa da cobertura espiritual, da transferência de unção, de poder do alto para fazer esta obra. Você quer nos ajudar a orar? Então fique de pé, igreja, porque é a igreja que comissiona. Missão não é a obra do indivíduo, missão é uma obra da igreja. Não é o indivíduo que faz missões, a igreja faz missões. Não é o Jairo que está indo, é a Igreja Batista Central. E se é a Igreja Batista Central, é você. Você está indo conosco, com o Jairo tem aliança conosco. Ele não vai assim, ser jogado lá, a gente não lembra mais. Nós vamos cuidar dele, quando voltar, ele tem lugar aqui. Ele não perde a vaga dele no nosso coração, nem no nosso ministério. Porque a obra missionária não é obra do indivíduo, é obra da igreja, tá bom? Vamos orar a Deus? Então você vai abençoar um missionário. E hoje você diz, puxa vida, eu vi batizado, não é? Eu vi batizado, eu enviei um missionário e meu cabelo cresceu um pouquinho. É bênção demais numa noite, não é, carecas? É uma bênção da mãe. Então vamos orar a Deus. Pastor Inar, vem cá, você faz a oração, unge, não é? Venham, pastores, por gentileza, vamos orar por ele, com imposição de mãos, não é? Mãos diante do Senhor, vamos orar. Amém, Deus. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por essa noite tão alegre para nós. Que nós estamos aqui, Pai, apresentando, consagrando, separando o Jairo, Deus, para a obra do teu ministério. Em nome Obrigado, Deus, porque quem chama o Senhor é a tua igreja. O Senhor prometeu que o Senhor edificaria a sua igreja. O Senhor prometeu, Pai, que o Senhor faria, Pai, tudo isso acontecer pelo teu grande poder. Nós aqui, Pai, agora, como ministro do Evangelho, toda a tua igreja, Pai, aqui agora comissiona o Jairo. Impõe sobre o Jairo as suas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor unja. Oh Deus, que o Espírito Santo se apodere agora do Jairo. Que o Jairo seja tomado, Pai. Sansão agia no poder do Espírito Santo. Que o Jairo também, Pai, haja no poder do Espírito Santo. Que o Senhor encha de sabedoria. Oh Deus, que o Senhor dele discernimento, Pai. Que o Senhor dele todos os dons, Pai. Especialmente o amor, Pai, o amor por cada pessoa que ele vai cruzar em Anagé, em todo o sertão por onde o Senhor o levar. Deus, que os mesmos olhos de Jesus, a mesma compaixão que havia em Jesus, possa tomar o Jairo. Que o Jairo seja tomado por essa paixão. Oh Deus, e que ele se entregue mesmo, Pai, de corpo e alma ao Senhor, todos os dias, Pai, do seu ministério. Nós o abençoamos, Pai, no seu homem interior. Que o Jairo seja mesmo santo, Pai, aprovado pelo Senhor. Deus, que na sua vida íntima, Pai, ele possa ali estar agradando, Pai, o Senhor em cada coisa que ele faz, que ele fala, que ele pensa, como a gente ouviu aqui hoje, Pai, que o Jairo possa se oferecer todos os dias como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós te pedimos isso, Pai, que ele tenha essa aprovação e que por isso, Pai, por estar ligado na videira, por estar ligado em Jesus, que ele dê muitos frutos. A tua palavra promete isso, Pai, que aquele que permanece em mim dará muito fruto. Então, ó Deus, eu te peço, Pai, isso sobre a vida do Jairo. Ó Deus, uma abundância de colheita, uma fartura de frutos. Ó Deus, que o Jairo seja operoso nessas obras, Pai, e que ali, Deus, ele seja uma bênção para muitas e muitas, milhares de pessoas, Pai. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude ali, ó Deus, no seu ministério junto ao pastor Eliabe. Ó Deus, todos ali, os irmãos que estão lá em Anagé, que ele seja esse grande servo, Pai. Deus, nós abençoamos o Jairo, Pai, com essa, ó Deus, com essa vestimenta de servo, Pai, que o Jairo vai ali, vai ser um grande homem de Deus, sim, que serve as pessoas. Assim nós consagramos o Jairo, nós ungimos ele com óleo, nós o enviamos como missionário, no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus,
pela glória de Deus. Amém, Amém. e amém. Amém. Oh, glória.